Fala, galerinha, beleza? Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Então, tô aqui hoje para quê? Para que você apareceu aqui, Gustavo? Tô aqui para falar sobre a nossa prova que fizemos semana passada de redação, não é verdade? Eu já postei na quarta-feira todo esse espelho, toda essa questão da prova de literaturas e agora nós vamos trabalhar essa prova de redação. Tem como eu corrigir a redação, Gustavo? Você vai falar sobre tudo, Felizardo, sobre tópicos individuais ou vai falar sobre tudo? Vou falar no geral o que eu esperava, o que eu achava que vocês poderiam ter colocado ou não, onde poderia ser feito, quais eram os melhores caminhos, beleza? Então, eu quero que você acompanhe esse vídeo, que vai servir também para a sua correção. Lembrando que eu já enviei a correção individual para cada um. Cada redação tem um texto, de onde acertou, de onde errou. E é bom você ficar aí de olho, tá bom? Vou compartilhar aqui minha tela e colocar nossa proposta. A proposta foi essa daqui, né? Sempre nós temos aí os textos motivadores, lembrando que esses textos motivadores, eles são sempre assim nas provas, tá? Tem um texto híbrido e os textos aí verbais, as charges, os apontamentos, enfim, os dados específicos, tudo aí para ajudar a gente a levantar o nosso questionamento, a nossa crítica, o nosso ponto de vista, que nada mais é que a tese sobre determinado assunto. Beleza? Então, aqui, nessa proposta, tenho esse texto, o texto híbrido, e esse texto híbrido, ele falava o quê? Bom dia, senhor. Bom dia. Vixe, eu já tinha esquecido que ainda existe. Então, eu tenho uma crítica aí muito ferrenha, uma crítica social muito presente ainda aqui. Os textos híbridos, eles têm essa característica de trazer a crítica resumida e bem pontual. Então, eu tenho uma crítica ao quê? Ao tratamento, ao sentimento que essas pessoas em situação de rua, né, elas se encontram, como elas sentem, né, um sentimento. Aqui não estou falando nem de questões tão sociais, as aplicabilidades, enfim, a pobreza, estou falando de uma questão emocional. Então, só por esse texto você já começa a situar. Eu tenho aqui o Esconda os Pobres, que traz uma reflexão da Suzanita Mafalda. Eu tenho esse perfil de moradores, que é muito importante na hora da minha prova. E eu tenho o número de moradores de rua aumenta no verão de Copacabana. Então, eu trouxe esse tema que é geral para um contexto muito específico, que é o contexto de vocês dentro do bairro de vocês. Ok? Então, é uma realidade que vocês vivem quando vão à padaria, quando vão à praia, você encontra esse tipo de realidade. Tá bom? E, por fim, eu tenho aqui a proposta de redação. O tema, a população em situação de rua no Brasil. Tá bom? Então, só um momento. Essa proposta aí, vocês precisam trabalhar o tema, né? A temática é essa aqui. E aí a gente aborda trabalha todos esses textos, enfim, tudo mais. Uma coisa que a gente fez na semana passada, eu passei para vocês esse slide aqui, ó, redação na prática. E era exatamente isso aqui que você deveria utilizar para você te ajudar no teu raciocínio, na construção da tua tese, na construção da tua contextualização, das fundamentações, tá bom? Então, eu tenho aqui, identificar o núcleo. Se eu estou identificando o núcleo dessa proposta, é o núcleo social, é o núcleo que fala sobre a pobreza, enfim. Isso tudo a gente pode observar e ir levantando nessa etapa, né, passo a passo. 2, identificar o recorte temático. Efeitos, caminhos, medidas, necessidades. Qual é o efeito disso? É só uma questão desses moradores, é um resultado da fome, é um resultado da pobreza que voltou a crescer no Brasil. Isso tudo a gente precisa trazer uma perspectiva, um ponto de vista maduro. Tá bom? Identificar as contextualizações. Onde eu estou contextualizando isso aqui? Eu trouxe um recorte temporal, eu trouxe um recorte espacial, estou falando de Copacabana, estou falando dos últimos 2 anos, tá bom? Nesses últimos 2 anos, o índice de pobreza ele voltou a crescer no Brasil. Isso é muito importante, isso aí deveria ser colocado na redação de vocês, mas exige também conhecimento de mundo, ok? Um repertório sociocultural que não tem como a gente aprender isso em sala de aula. Como é que você aprende isso? Nos jornais, lendo os principais sites, vendo lá as notícias do Twitter, para você se aprofundar nisso aí. Analisar os textos de apoio. Como é que eu analiso o texto de apoio?
Posso extrair dados e utilizá-los em forma de paráfrase. Eu coloquei um texto aqui que ele tem um monte de dados. Eu posso utilizar paráfrase. O que é paráfrase? Eu aproprio da ideia e troco as palavras. Falo a mesma coisa com uma outra forma. Tá bom? Então, isso aí é importante. Posso extrair tese. Eu vou falar a causa, a consequência, como eu vou trabalhar isso aí. E aí, a gente começa a falar sobre o levantamento da tese. Mais importante que parafrasear a palavra é o levantamento da tese. Eu tenho que lembrar que são 2 argumentos. Cada argumento dará origem a um parágrafo de desenvolvimento. Então, eu posso pensar assim, o que eu vou dizer no meu parágrafo 1? O que eu vou dizer no meu parágrafo 2? Tá bom? Isso aí é muito legal. Os argumentos podem ser extraídos dos textos motivadores, desde que forma de paráfrase. Então, você poderia encontrar aqui alguns argumentos. Se esses argumentos... Se esses argumentos eles estão aqui presentes, eu vou trabalhar com causa, eu vou trabalhar com consequência, eu vou trabalhar com constatações, eu posso utilizar isso aí para formular meu argumento. Vocês colocaram muito questão, o argumento que venceu foi o vício, né? O vício desses moradores de rua, a situação de vício que eles se encontram, enfim, é uma causa que também poderia ser colocada. Mas se você pesquisasse um pouco, você ia ver toda essa questão da pobreza no Brasil, ok? Essa questão da pobreza no Brasil, o índice dessa pobreza que voltou a crescer, o que é pobreza, causas da pobreza, o índice da pobreza no Brasil, quais são as consequências da pobreza, a fome, as doenças, o desemprego, a carência de saneamento básico, ok? Eu tenho uma questão também muito peculiar que eu poderia ter colocado aqui, que é a questão do êxodo rural, essas pessoas que saem de situações, de locais mais distantes e chegam para os grandes centros do nosso Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo. Isso ainda acontece. Então, como argumento, por exemplo, eu poderia colocar a pobreza e essa questão do êxodo rural, ok? Dessas famílias que saem dessa questão do interior e vêm para a cidade grande, e essa questão da pobreza que voltou a crescer no Brasil, tá? Lembrando que isso aí é uma consequência da pobreza. Então, eu vou parafraseando aí os argumentos, eu vou fazendo as coisas aí bonitinho. Esse slide aqui, ele é muito legal, porque ele sempre vai te ajudar a levantar a sua tese e guiar toda a construção do seu raciocínio, tá bom? Então, isso aqui é muito legal, porque você poderia ter utilizado ele na hora da sua tempestade de ideias, enfim, disso tudo, tá? Levantar pode ser por causa, a pobreza é uma causa, a consequência, a fome é a consequência, tá bom? Eu posso falar sobre explicações, porque isso acontece, o êxodo rural pode ser uma das explicações, essas famílias que chegam no Rio, não conseguem trabalho, não conseguem moradia, vão morar na rua, ok? Poderia colocar isso, exemplos, algum caso, se você conhecesse algum caso, poderia colocar também, tá? Essa questão da solução não precisamos agora. Falando sobre buscar a prova para um dos argumentos, aí entra a turma do segundo ano, quando a gente trabalha os argumentos. Possui alguma teoria filosófica para falar da pobreza, para falar do êxodo rural? Eu tenho alguma teoria? Será que tenho? Será que não tenho? Posso parafrasear os dados estatísticos. Esses dados aqui são importantes demais, tá? Porque aqui eu tenho características socioeconômicas, vínculos familiares, formação, trabalho e renda. Outras pessoas colocaram algo muito interessante, que o número de negros e pardos em situação de rua, né, moradores de rua, que são negros e pardos, é maior. Isso aí é importante, porque a gente pode falar de políticas públicas, ok? Um argumento poderia ser também o papel do Estado nessa situação, né? Como é visto, como é trabalhado, como é tratado. Então, era um tema social muito presente, muito peculiar, muito presente no dia de vocês, tá? No meu dia, nos nossos dias. Sempre o Enem procura uma questão social. O bom de ter questões sociais é que essa questão social ela sempre me aguça os argumentos. Né? Eu trago polêmica para isso tudo. Ok? Então, assim, no todo, eu fiz comentários individuais para cada um de vocês e vocês podem utilizar desses comentários, ouvir aqui que eu estou falando
e fala, poxa, Feliz, mas eu coloquei os 2 argumentos, lembrando que tudo mais importante é o ter os 2 argumentos da tese, eu contextualizar o tema e apresentar os 2 argumentos, ok? Isso no primeiro ano. No segundo ano, a gente precisa, além de contextualizar e apresentar o ponto de vista, provar que isso está certo. Então, muitos de vocês não fundamentaram de uma maneira correta, não apresentaram provas concretas, não apresentaram exemplos, fizeram fundamentações com senso comum. E sabemos que o senso comum ele não é científico, né? É o que a maioria pensa. Isso aí pode estar certo, hora errado, depende muito do assunto. Então, a gente sempre tem que fugir desse senso comum. Lembrando também que essa redação vocês fizeram em casa, tiveram 3 dias para fazer em casa, poderiam ter feito um trabalho de pesquisa muito melhor de levantamento de dados, de tempestade de ideias, visto que estavam em casa, visto que não tinham tempo de 40 minutos, de 1h20, que é um tempo de uma aula, para fazer. Tiveram 3 dias, eu esperava mais desses textos justamente pelo prazo que vocês tiveram. Tá? No mais, eu coloquei para cada um o comentário, às vezes eu demorei um pouco para corrigir, porque precisava responder a todos de maneira coerente, de maneira que vocês entendessem onde estão errando, tá bom? Redação é prática, vocês precisam treinar. Sempre lembrando desse slidezinho aqui, que sempre vai ajudar vocês e está disponível no Google, tá? No Google Classroom. E é isso, galera. Como eu disse, temos aqui o recapitulando também, que dá o passo a passo de como construir isso tudo, esses parágrafos que nós fizemos. Era um tema presente, era um tema polêmico, era um tema que poderia ser melhor explorado, tá? Melhor explorado não, mais bem explorado. Tudo bem, gente? Então, assim, foi um retorno satisfatório, mas, como eu disse, esperava mais de vocês por conta de todas essas condições maravilhosas que vocês tiveram, tá bom? Estou aqui para ajudar no que for possível. Continua aí firme nessa tua quarentena, no isolamento social, que isso tudo vai passar e a gente vai estar de novo fazendo bagunça em sala de aula, tá bom? Um beijo, um grande abraço para todos. Fiquem com Deus e muita saudade de vocês. A gente vai estar junto aí fazendo muita bagunça, muita festa de tudo. A gente vai fazer festa junina, festa de Natal, vai ter tudo. Falou? Um grande abraço, gente, e até a próxima. Beijo!